3. Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Juliane se lembra de quando era pequena e morava com a mãe. Às vezes, pela manhã, ela acordava sentindo o cheiro de panquecas, e sua mãe estava na cozinha assando. A menina ia até lá e pedia a ela que a ensinasse a fazer a massa. Elas se divertiam juntas. O papai chegava do trabalho à tarde e eles se sentavam juntos à mesa. Às vezes, ele trazia um brinquedo para fazer a filha feliz. Todas essas lembranças são muito difusas, mas Juliane as apreciava muito. Não, ela ouviu uma manhã, saiu para o corredor e sua mãe estava sentada no chão. Mamãe, o que há de errado? Perguntou ela. Vá para o seu quarto, disse a mulher bruscamente. Juliane chorou, pois nunca tinha visto sua mãe daquele jeito. Por quê, bem? Por que isso aconteceu só agora, só comigo? Lamentou a mulher no corredor. A pequena Juliana ficou abraçada ao brinquedo e não entendia o que poderia ter acontecido para deixar sua mãe tão brava. Depois de algum tempo, a menina saiu de seu quarto. Ela caminhou cuidadosamente pelo corredor, ouvindo que sua mãe estava na cozinha. Posso entrar? Perguntou ela em voz baixa. Entre, foi tudo o que sua mãe disse em resposta. Juliane entrou e se sentou em um banco à mesa. Ela viu que os olhos da mãe estavam vermelhos, o que significava que ela estava chorando todo esse tempo. Será que algo ruim havia acontecido? A garota tentou adivinhar. Você ainda é pequena e não entende, a mamãe virou as costas para ela, estava cozinhando alguma coisa. Estou indo para o trabalho, disse o homem naquela manhã. Ele calçou os sapatos, abriu a porta e saiu. A que horas você chega? Sua esposa gritou atrás dele. Ainda não sei, mas tentarei voltar logo, respondeu o marido. Ele não voltou, mas ligaram do trabalho e disseram que o homem havia saído. Ninguém sabia o que exatamente havia acontecido. A mulher estava sentindo dor, como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. Seu pai não está mais conosco, disse ela à filha. O que você quer dizer com isso? A menina não entendia. Ele morreu, nada foi distorcido, mãe. E daí, ele está no céu agora, olhando para nós? Disse Juliana. Talvez, deu de ombros a mulher e sentou-se em um banco. Ela tinha que se preparar para o funeral. Tudo estava desmoronando, nada estava funcionando. Vieram colegas, amigos, vizinhos, todos estavam ajudando. Juliana olhou para tudo, entendeu que papai havia morrido. Mas ela não sabia por que todas essas pessoas estavam aqui ou o que estavam fazendo. Quando o cemitério terminou, todas as pessoas foram para a sala de jantar. Lá, eles lhes deram sopa, um pãozinho para cada um e todos foram para casa. Mãe, quanto tempo você vai ficar sentada aqui? Juliane entrou na cozinha. O que a senhora quer? Desculpe-me, disse-lhe a mulher. Eu entendo, ela queria chorar, mas se conteve, com medo de perturbar a mãe, e foi para o quarto. E assim continuou, dia após dia. A mulher sentiu pena, primeiro quando ligou para o trabalho e disse que não iria. Suas amigas a protegeram, mas chegou a um ponto em que ninguém acreditava nela. Juliane estava chamando sua mãe da cozinha para ver se havia algo no armário. Naquele momento, ela estava apontando para as portas da gaveta de baixo. Não, a garota já sabia que não havia nada lá, porque ela havia procurado apenas algumas horas antes. E você olha, insistiu a mãe. Para que eu vou olhar, não há nada lá, ela abriu as portas, com certeza, não havia nada lá. A mãe havia sido demitida do emprego e agora não tinha dinheiro. 6 meses haviam se passado desde o funeral, período em que a mulher não havia parado de beber. Ninguém sabia onde ela conseguia o álcool, mas os vizinhos a ouviam gritando com a filha à noite, machucando-a. A menina chegou a correr para a avó, que a chamou para conversar com ela. A menina chegou a correr para a avó,
que morava na casa ao lado, algumas vezes. Ela ficou com pena dela e a alimentou, mas um dia uma mulher bêbada e furiosa bateu à porta. "Onde está minha filha?" disse ela com raiva para a velha. "Você olha para você, mas como você é?" A vizinha começou a repreender. "Não é da sua conta." Ela agarrou o braço de Juliana e elas foram para casa. Lá, a mãe castigou a menina e descobriu que, dessa forma, ela descarrega seu ressentimento e raiva. A vizinha não aguentou e ligou para o escritório de tutela. "Olá, eles vieram vê-la primeiro." "Boa tarde, venha, vou lhe mostrar uma coisa." Com um passo firme a avó foi até a porta onde a menina morava. "Neste apartamento moram uma mãe e sua filha. A mulher está bebendo há 6 meses, e a menina está com fome, e ela não as deixa fazer nada", disse a avó para as mulheres que chegaram. Elas entraram na casa e viram como era insalubre. Olharam para a menina, que não se lavava nem trocava de roupa há muito tempo. Naturalmente, tiveram que separá-la de sua mãe. Após o julgamento, a mãe de Juliana foi privada de seus direitos parentais. Agora a menina tinha de ir para um orfanato. "Eles não vão abusar de mim lá?" perguntou ela à sua companheira no caminho. "De jeito nenhum, lá é legal", disseram a ela. "Terei amigos lá?" perguntou Juliane. "Claro que sim, há muitas crianças lá", disse a mulher sentada ao lado dela, sentindo pena da menina. Ela imaginou como uma criança de casa acabaria em um orfanato. Juliana entrou na sala onde havia 3 outras meninas. "Olá", disse ela de forma amigável, mas ninguém lhe deu atenção. "Por que não estão falando comigo?" perguntou a garota ingenuamente. "Me deixe em paz." "Ah, você foi mandada para cá, pegue a cama e não fale mais", disseram elas com raiva. Juliane olhou para onde havia uma cama livre e se sentou nela, sem saber o que fazer ou como se comportar. Daquele dia em diante, ela estava começando a ter uma vida completamente diferente. "Olá, posso lhe fazer uma pergunta?" disse ela pela manhã ao professor que estava passando. Esta noite, Juliane estava com muito frio e queria pedir outro cobertor, mas não sabia a quem pedir. Eles chegaram ao refeitório e o que receberam para comer estava muito bom, embora as outras crianças não achassem o mesmo. Mas comparado a não ter nada em casa, era delicioso. A menina comeu até a última migalha, pois tinha medo de que não lhe dessem mais nada. Mas Juliana não prestava atenção, o principal era ser alimentada e aquecida. A menina gostava de andar pelo quintal, mas não brincava com todos. Ela viu um gatinho perto da cerca, aproximou-se dele, mas o animal se assustou e saiu correndo do orfanato. "Venha até mim, não tenha medo", ele estendeu as mãos. Talvez o gatinho tenha sentido o calor e a bondade da menina e, por isso, foi até ela. "Agora vou pegar algo para você comer." Ela correu em direção ao prédio da cantina, ela sabia que tinha meio pão escondido lá. "Aqui, pequenino, coma." Ela lhe deu o pão, mas o gatinho apenas cheirou e não comeu. "Entendo que você não queira pão, mas não tenho mais nada", suspirou a garota. "O que está fazendo aqui?" A professora se aproximou dela. "Olha que fofo", ela apontou para o gatinho. "Bem, não toque nele, caso ele seja ruim", gritou a mulher. "Por que você imediatamente pensa mal dele? Ele é um vadio como todos nós." Os olhos de Juliane se entristeceram. "Levante-se, vamos com os outros." Ela estendeu a mão. "Não se preocupe, pequenino, eu irei vê-lo amanhã." Ela olhou para o gatinho e saiu com o cuidador. Juliana triste, ela ouviu em sua direção. "Chega de insultos." Ela odiava ser chamada assim. Ela se sentou no banco durante o resto da caminhada, depois eles voltaram para o prédio. "Por que você sempre se senta nessa janela?" perguntaram as meninas. "Miro", ela respondeu simplesmente. "E o que você vê?" Elas riram dela. Parem com isso, Juliane não queria falar com elas. No dia seguinte, na sala de jantar, quando foram alimentadas, receberam pilaf, que continha um pouco de carne. Juliane retirou cuidadosamente a carne do arroz, dobrou-a em um guardanapo e colocou-a no bolso, pois queria alimentar o gatinho hoje, não mais com pão. Quando viu que ninguém mais havia,
ela voltou para o lugar onde o gatinho estava ontem. Vem aqui, pequenino, disse ela. Estranhamente, o gatinho ainda estava lá. No início, como ontem, ele não queria se aproximar, mas quando Juliane desdobrou o guardanapo, aparentemente ouvindo o cheiro de carne, ele se aproximou. Coma, bom, coma, ela o acariciou. O gatinho comeu tudo rapidamente e saiu correndo. Onde você está indo? Juliane só conseguiu gritar quando passou, mas já estava de volta atrás da cerca. A garota olhou em volta e viu que ninguém a estava observando. Ela escalou a cerca, querendo pegar o gatinho, mas ele foi tão rápido que Juliane não conseguiu encontrá-lo. Quando voltou para a cerca, viu uma mulher sentada embaixo de um arbusto. Ela se aproximou e descobriu que era sua avó. Por que você está sentada aqui? Ele a tocou, ela não respondeu. Juliane entrou em pânico, pois ela poderia não estar mais viva. Vovó, acorde, a garota tocou seu ombro novamente, a mulher abriu os olhos e gemeu. O que há de errado? Juliana olhou para ela com seus olhos puros e infantis. Você tem alguma coisa para comer? Perguntou a mulher. Alguma coisa para comer? Ela começou a procurar em seus bolsos. Não, infelizmente não há nada. Ela olhou para o guardanapo que estava caído no chão do orfanato. É uma pena, disse a mulher. Espere, eu já volto. A menina pulou a cerca e correu novamente para a sala de jantar. Ela percebeu que eles podiam vê-la, mas a vida do homem era mais importante para ela. Juliane voltou ao seu esconderijo, onde havia um pequeno pedaço de pão, tirou-o de lá e correu de volta para fora. Aqui, veja o que eu trouxe para você. Ela estendeu o pedaço de pão. A mulher o pegou e o comeu com avidez. Obrigado, garota, disse ele. Por que você está sentada aqui? Juliane se perguntou, porque todas as pessoas deveriam viver em casa. É uma longa história, e você é muito jovem para entendê-la, disse a mulher. Se quiser, volte amanhã na hora do almoço, que eu lhe trarei algo novamente, disse Juliane. Muito bem, a mulher fechou os olhos novamente. Ninguém notou a garota hoje. Ela voltou para a estação, sentou-se no banco também e entrou na estação. Onde você estava hoje? Perguntaram-lhe as moças. Juliane temia que, se a notassem e ela reclamasse, seria punida e não poderia sair. Se contarmos para o professor, você terá problemas, disseram a ela. Conte para quem quiser, pensou Juliane, se ela tivesse medo ou confessasse agora, as meninas contariam tudo a elas. No dia seguinte, na sala de jantar, ela já havia escondido mais pão para poder trazê-lo para fora mais tarde. Também levou o pote de geleia que havia recebido para o café da manhã de hoje. Quando saiu para caminhar novamente, foi para o mesmo lugar. Primeiro ela alimentou o gatinho e depois encontrou sua avó. Vovó, você está aqui? Sussurrou Juliane, no lugar onde ela havia falado com a mulher ontem. O quê? Foi a resposta. Sou eu, Juliana, lembre-se, eu trouxe pão para você ontem, disse ela, mas estava com medo de pular a cerca. Juliane viu a mulher se mexer pesadamente, levantar-se e aproximar-se da cerca. Aqui, veja, ela lhe entregou 2 pedaços de pão e um pote de geleia. Obrigada, querida, disse a mulher, com voz rouca. Com certeza, Juliane olhou em volta, mas estava com muito medo de ser notada. Ela passou pelas grades novamente e já estava do outro lado, com sua avó. Elas foram para trás dos mesmos arbustos onde haviam imprimido a geleia, espalharam nenhum pedaço e a velha comeu tudo com prazer. Agora eu gostaria de um chá, ela se esticou. Diga-me, por que você está aqui? Juliane continuou perguntando. Acontece que fui deixada sozinha e agora tenho que me contentar com o que Deus me manda, disse a mulher, enquanto continuava a comer o pão. A senhora sabe, eu também estive aqui há pouco tempo e me dei bem até meu pai ir embora, disse ela à mulher. Qual é o seu nome? Perguntou a avó. Juliana, respondeu a moça com simplicidade. Esse é um nome bonito, disse a mulher, e eu sou Leslie. É melhor eu ir, porque se eles descobrirem que não estou aqui, podem me castigar, disse a menina, e se levantou. Claro,
Corra, Leslie tentou sorrir, mas não era muito boa nisso. Juliane voltou a pular a cerca, prometeu à mulher que voltaria amanhã e correu para seu posto. Onde você estava mesmo? A professora gritou para ela. Em lugar nenhum, só aqui fora, andando pelas trilhas. A garota olhou em volta. Em que caminhos? Você deveria estar com todos os outros no local. A mulher estava indignada. Por favor, não fique reclamando de mim, não estou fugindo para lugar nenhum, Juliana implorou. Eu achava que você era uma boa menina, que ficava quieta, que não fazia nada, mas você está fazendo várias coisas às escondidas. Nesse momento Juliana chorou. Ela fez isso de propósito, sabia que as lágrimas picavam os mais velhos. E eu não tenho nada que chorar aqui, a professora começou a elevar o tom de voz. Novamente eles estavam no prédio, as meninas riam, os meninos a xingavam, mas Juliana não reagiu a ninguém. Ela esperou pelo dia seguinte, quando conheceria sua avó. A garota havia fantasiado sobre algo que ninguém poderia imaginar. Ela pensou que era sua avó, que a havia encontrado aqui e que estava vindo vê-la de propósito. Talvez a diretora da escola não desse o prêmio para a avó porque ela é velha e não pode admitir isso. Com esses pensamentos, a garota fez de tudo. Ela escondeu o pão na cantina para que pudesse pegá-lo de volta mais tarde e ninguém saberia. Olá, entrou a mulher de boné branco na sala do diretor. Stacy, oi, o que você está fazendo aqui? A mulher ficou muito surpresa porque os cozinheiros nunca se aproximavam dela. Ela podia ir até o refeitório e perguntar algo, mas eles nunca abordavam. Veja, alguns dos meninos estão escondendo comida porque há ratos no refeitório, ela reclamou. Por que eles esconderiam comida, se não têm o suficiente? A mulher não entendeu. Não sei se eles têm o suficiente ou não, mas peço que tome uma providência, insistiu a cozinheira. Eu lhe prometo que medidas serão tomadas e o culpado será punido. Sarah se levantou e começou a andar pelo escritório. Em seguida, ela convocou uma reunião com os gerentes. Disseram-me hoje que havia ratos na sala de jantar. Provavelmente, isso se deve ao fato de algumas crianças estarem escondendo comida. Peço que tomem providências, fiquem de olho nas crianças e identifiquem o culpado, disse ele em tom severo. O que eles estão fazendo? Nossas crianças têm o suficiente para comer, os educadores começaram a falar em uníssono. Não sei, o suficiente, não o suficiente, mas a questão é que, se o culpado não for encontrado, nós mesmos limparemos o refeitório, disse ele, olhou para todos e se sentou à sua mesa. Ok, está claro, os professores concordaram com a cabeça. E agora, obrigado a todos, vocês podem ir para suas estações de trabalho, disse Sarah. Daquele momento em diante, no refeitório, os professores passaram a observar as crianças como cítaras, certificando-se de que ninguém estava escondendo nada em lugar algum. Mas Juliane ainda conseguiu esconder algumas fatias de pão quando saíram do refeitório. Ela sabia que sua avó estava esperando por ela, então não podia deixá-la com fome. O que você está escondendo aí? Perguntou a professora. Nada, só peguei meu chapéu. Juliane estava com medo. Um chapéu, você disse. Ela foi até o local, olhou, havia 2 pedaços de pão. Então é ela que está escondendo a comida aqui, disse a professora. Desculpe-me, por favor, mas eu realmente preciso. Ela começou a implorar para que a mulher não pegasse os últimos 2 pedaços. A senhora está morrendo de fome, não tem o suficiente para comer? Eles a alimentam aqui e você leva vários biscoitos para o seu quarto também, gritou a professora. Juliana inclinou a cabeça para o lado, eles saíram do prédio, tinham que dar uma volta. A garota parou por um momento e se dirigiu à porta novamente. A professora a viu e a seguiu. Vovó, oi, disse ela por cima do portão. Oh, Juliana está aqui, olá querida, ela se arrastou por cima da cerca. Desculpe, não trouxe nada para você hoje. Juliane remexeu nos bolsos e encontrou apenas um pirulito. Sim, tudo bem, a mulher sibilou. Então é para isso que você está escondendo o pão, disse a professora, que surgiu de repente dos arbustos. Ariana, por favor, não diga palavrões. A menina imediatamente começou a se justificar. Não estou xingando, ela olhou para eles com severidade.
E você é uma mulher, como pode não ter vergonha de vir aqui e pedir esmolas às crianças? Ela olhou para a mulher idosa atrás da cerca. O que você está entendendo? Dê-me sua mão, vamos embora, e a senhora, para não ficar mais aqui, a professora levou a menina de volta ao loteamento. Ela estava irritada porque tudo estava acontecendo em seu grupo. Isso não é jeito de agir, disse a garota, tentando se soltar das mãos do professor. Eu ainda não disse nada ao diretor, a professora puxou, sem pensar em soltar a garota. Mesmo que você diga isso, o homem é mau, ele precisa de ajuda, e você faz isso com ele, Juliana gritou do outro lado do território. Ela não conseguia entender como isso podia acontecer. Porque algumas pessoas têm pena e outras são humilhadas e insultadas. Prepare-se hoje, você com certeza será convocada, ameaçou a professora do jardim de infância. Na verdade, ela não queria reclamar, pois isso só pioraria as coisas para ela mesma. Juliana ficou em silêncio e olhou para ela. Ela achou que, se não a deixassem fazer daquele jeito, ela faria algo diferente. A garota esperou, mas ninguém veio até ela ou a chamou. Os meninos também não sabiam o que havia acontecido, nada para fofocar. Nada aconteceu antes de as luzes se apagarem. A garota percebeu que não corria perigo e, no dia seguinte, voltou para pegar 2 fatias de pão. Olá, ela se aproximou da cerca onde a mesma avó estava parada. Olá, pequena, eu estava esperando por você. Aqui, ela lhe deu um pouco de pão e mais alguns biscoitos. Você está aqui de novo? A professora estava atrás dela, ela estava se dirigindo à avó, não à menina, mas também estava preocupada com ela. Desculpe-me, Juliana abaixou a cabeça. Nenhum pedido de desculpas vai ajudá-la hoje, ela foi severa. Não a mande embora, por favor, a menina implorou. Isso não depende de mim, muito menos de você, disse a mulher. Hoje ela estava determinada a ir até a diretora e dizer quem era a pessoa que estava escondendo comida na cantina. Olá, Sara, posso entrar? Ela chamou e espiou pela porta. Sim, claro, entre, a mulher acenou com a cabeça. A mulher entrou, sentou-se na cadeira próxima à mesa do diretor. Encontrei a pessoa que esconde o pão, disse ela sem olhar para o diretor. Bem, estou esperando, disse ela, bateu com a ponta da caneta na mesa e olhou para sua subordinada. Veja bem, nossa Juliana está procurando amigos no lugar errado, começou ele, culpado. Não estou entendendo, que lugar errado? A diretora se levantou da mesa. Na cerca atrás do prédio, a professora ainda não estava olhando para cima. Nós vamos descobrir, traga isso para mim, você Juliana, a mulher voltou a se sentar. Estava claro que não haveria uma conversa tranquila. A professora foi para sua ala e achou que não havia nada de errado com o fato de a menina alimentar alguém. Então, por que a diretora estava tão brava? Juliane entrou na sala. Ela não está aqui, disseram seus colegas de classe. Onde ela está? A mulher se perguntou. Ninguém sabe, eles deram as costas e foram cuidar de seus afazeres. Bem, o tempo não estava bom para caminhar, então a professora achou que a garota estava em algum lugar do prédio. Primeiro ela foi ao refeitório, mas não havia ninguém lá. Depois, foi ao banheiro, onde as meninas gostavam de se encontrar, mas não havia ninguém. O último lugar onde os jovens se reuniam era a escada. Lá ela encontrou sua aluna. Por que não está em seu quarto? Ele lhe perguntou. O que devo fazer lá? A garota olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Vamos, ela estendeu a mão, como de costume. Com o diretor? Adivinhou a garota. Sim, ela não tinha mais nada a fazer. Elas caminharam pelos corredores que levavam de um lado para o outro. Aqueles que estavam aqui pela primeira vez não conseguiam nem mesmo encontrar o escritório certo e, às vezes, não conseguiam nem mesmo sair do prédio. Mas as crianças e os professores conheciam esses corredores como a palma de suas mãos. Posso? O professor olhou novamente pela porta. Claro que sim, estou esperando por você, Sara fumegou. Entre, ela se virou para a garota.
Obrigada, Juliana. Entre, a diretora tentou falar com a maior calma possível. A menina entrou e se sentou na cadeira onde a professora estava sentada há pouco tempo. A culpa não é minha, disse ela primeiro. Ninguém está acusando você de nada ainda, só quero saber o que está acontecendo, disse Sara sem levantar a voz. Nada, Juliane se recostou e mexeu os dedos. Como é isso? Eu sei que você está roubando o pão da cantina, escondendo-o e depois carregando-o por aí, sem que ninguém saiba, disse a diretora do lugar para ela. Se o pão fica, por que você não pode compartilhá-lo? Ela ergueu os olhos e olhou diretamente para os olhos da menina, que estavam cheios de pena. É claro que você pode, mas não deve fazer isso sozinha, existem instituições especiais que lidam com esse caso, explicou Sara. Não vejo nada de errado em ajudar uma mulher idosa, a garota foi inflexível. Bem, acho que temos um acordo, não acha? Ele se inclinou sobre a mesa e olhou para a esposa. Tudo bem, ela disse, mas isso não mudaria nada. Depois disso, a garota saiu do escritório, havia uma professora esperando por ela, que a levou para a sala, onde a deixou. Juliana ficou mais esperta e procurou outro lugar para esconder alguma comida. Você está aqui? Ela se aproximou da cerca, como de costume. Sim, querida, ela ouviu sua avó rosnar. Qualquer outra pessoa teria se perguntado por que essa mulher estava aqui e não ia embora. Mas a garota não se importava. Aqui, ela tirou do bolso 2 pedaços de pão, e hoje também conseguiu pegar um pouco de queijo. Uau, isso é um almoço de reis, disse Leslie. Juliane riu do que a avó disse. Ela fez tudo parecer muito engraçado. Algumas palavras que a garota não entendia, tudo soava engraçado para ela. De novo? Ela ouviu uma voz atrás de si, a professora estava caminhando em sua direção novamente. Você está me seguindo, Juliana se levantou do chão. Vou lhe dizer para onde ir, a mulher se encostou na cerca e disse essas palavras para a idosa. Não precisa tocá-la, perguntou a menina. E agora você está indo para a sala do diretor novamente, a educadora não conseguiu conter sua raiva. Quanto mais proibido é, mais você quer vir aqui, para a idade dela, a menina era ousada e esperta. E novamente vagaram pelos corredores, chegando finalmente à sala. O nervosismo da professora era visível. Ela não bateu, simplesmente abriu a porta, empurrou a garota para dentro e ficou atrás delas. Juliane, você de novo, Sara olhou para ela com surpresa. Você não pode me impedir de socializar com quem eu quiser, ela inclinou a cabeça para um lado. Ouça, uma mulher se aproximou dela. Não, escute-me você. Eu fiquei aqui porque alguns adultos não sabem como lidar com seus pensamentos. E isso, minha avó, que me encontrou e não quer ir embora, disse que estava pensando. O quê? A diretora riu, ela sabia que as crianças costumam fantasiar. Elas veem uma mulher em uma revista, gostam dela. Então começam a fantasiar que ela é a mãe delas e que ela deixou a criança aqui porque está ocupada com sua carreira. Não vejo qual é a graça, Juliane ficou ofendida. Confie em mim, ela não é sua avó, Sara tentou convencê-la. Não, não é, a garota foi inflexível. Certo, vá para o seu quarto, ela pensou consigo mesma. O que você vai tirar de uma garotinha? Agora ela iria atrás dela e contaria à pessoa que, por algum motivo, estava em sua porta. Sara se arrumou, saiu para a rua, sabia para onde ir, pois tudo aqui lhe era familiar. Ela olhou em volta, mas não havia ninguém. Ela caminhou com um passo confiante em direção ao local onde a idosa deveria estar. Ao se aproximar, viu que havia alguém nos arbustos. Havia alguns cobertores e caixas. Ele respirou fundo e se aproximou. Desculpe-me, posso saber o que está fazendo aqui? Disse ela em voz alta o suficiente para ser ouvida. O quê? A avó se virou para ela. Naquele momento, os olhos da mulher se arregalaram e ela mal conseguia ficar de pé. O que há de errado com você, Sara? A professora viu a diretora se virar para o local onde havia pegado a menina muitas vezes antes. E agora, enquanto ela cambaleava, ela correu para ajudá-la.
Socorro, a diretora se apoiou nela. Sim, é claro, vamos lá. Ela olhou para a avó e fez uma cara de nojo. Elas caminharam em silêncio e era possível ouvir que Sara não conseguia respirar direito. Era como se ela estivesse tendo algum tipo de convulsão. Chegaram ao consultório médico, a pressão arterial dela estava altíssima e eles a deitaram no sofá para acalmá-la. O que aconteceu com ela? Perguntou o médico. Está tudo normal, vou me acalmar agora, prometeu. E, de fato, não demorou muito para que a mulher se acalmasse. Ela se levantou, agradeceu a todos e voltou para seu consultório. A mulher idosa que estava embaixo da cerca também ficou surpresa quando a mulher se sentiu mal. Ela não fez nada, não disse nada, então a mulher não se sentiu bem. Ela não fez nada, não disse nada, então por que isso aconteceu? Leslie pensava constantemente em sua vida. Por que as coisas aconteceram como aconteceram, onde ela cometeu um erro? Leslie, você vai ao baile hoje à noite? Ela continuava a ouvir dos rapazes. Eu vou, mas não com você, ela respondia a cada um deles. A garota era linda, muitos rapazes corriam atrás dela. Ela não se orgulhava disso, pelo contrário, às vezes achava que isso só a atrapalhava. Olá, ela via John todos os dias, ele era seu vizinho. Ah, é você, eu estava cortando lenha e às vezes olhava para a menina. Por que todo mundo me chama para o baile e você é o único que sempre passa por mim? Ela riu para esconder a timidez. Isso se deve ao fato de que todos me chamam e eu não me encaixo, preciso de uma esposa amorosa e econômica, disse ela judiciosamente. Então, eu imediatamente esposa, ela riu novamente. Por quê? Ela fez uma pausa. John começou a juntar as toras cortadas e carregá-las para baixo do galpão, para a pilha de lenha. Você precisa de ajuda? Leslie se aproximou correndo. Eu posso fazer isso sozinho, ele se virou e foi embora. Tudo bem, Leslie bateu o pé e entrou em casa. Não havia nada que ela pudesse fazer para que John gostasse dela, e ela queria fazer isso. O que foi? Está me recusando de novo. Mamãe riu dela. Ela era uma mulher idosa. Leslie sempre se arrependeu de ter dado à luz tarde. Mamãe, não comece, a criança já era ruim. Você não precisa disso, John, veja quantos pretendentes você tem ao seu redor, você pode pegar quem quiser, a mãe dela olhou pela janela. 2 jovens estavam sentados na porta, ela sabia que eles estavam esperando por sua filha. Eu não quero ninguém além do John, a garota se manteve firme. Tudo bem, faça do seu jeito, a mulher acenou com a mão. Ela percebeu que sua filha tinha um temperamento teimoso e faria o que fosse preciso. Essa conversa aconteceu entre elas quando Leslie ainda estava no ensino médio. Ela estava terminando o último ano. Naturalmente, ela não tinha pressa para se casar. Estava apenas se divertindo. Oh, vejam, lá vai ela, diziam as moças. É sua inveja, Leslie olhou para trás. Ele está falando, elas desviaram o olhar. Ninguém gostava de Leslie no vilarejo, ela afastava os rapazes das moças, e eles iam embora por conta própria. Mas a garota não queria ficar com eles, porque amava um deles. John, vamos sair, ela lhe implorou. Leslie, pare de se arrastar, eu não a amo, ele disse a ela. Bem, porque, todo amor, e você é um teimoso, não conseguia entender a garota. Tudo bem, não interfira em meu trabalho, ela voltou ao trabalho doméstico. Não havia sinais de problemas. Leslie terminou a escola, não foi a lugar nenhum para estudar, sabia que tudo ficaria bem sem ela. Seu marido trabalharia e a sustentaria. Ela agora morava com sua mãe. Ainda não havia trabalhado em nenhum lugar. Foi chamada para a fazenda, mas não queria ir, para os correios, para a enfermaria, mas não gostava de todos os lugares. Leslie, sua mãe gritava com ela, estava indo para a cama cada vez mais ultimamente. O quê? Ela não gostava de ser chamada assim. Pegue um pouco de água, a mulher estava doente. Leslie fez tudo o que sua mãe lhe disse, ela não tinha ideia de que em 6 meses a mulher iria embora.
John, socorro! Leslie veio correndo até ele. O que havia de errado com ela? Ela estava chateada por ele ter entrado em sua casa daquele jeito. Mamãe, ela estava quieta, as lágrimas rolavam pelo rosto, ela estava morta. Por que você não diz alguma coisa? Vamos, ele correu na frente dela para dentro da casa. Eles terminaram tudo, John estava em toda parte ao lado de Leslie. Ele teria ficado feliz se a situação tivesse sido diferente, mas a dor ofuscou tudo. Por que eu não a escutei? A garota chorou. Leslie, acalme-se, ela estava sofrendo, era de se esperar. John acariciou o cabelo dela e a abraçou com o outro braço. Por que você é sempre tão insensível, agora você está tão sensível? Ela olhou para ele. Você está de luto e não há ninguém por perto, ela não entendeu a pergunta. Obrigada, ela se aconchegou em seu peito. Tudo vai ficar bem, ela repetiu. Depois do funeral, tudo correu como deveria. Leslie parecia melhor a cada dia. John a apoiou. Venha nos visitar, hoje faz 9 dias que mamãe se foi, ela disse a ele. Está bem, eu irei hoje à noite, ele sorriu. No coração de Leslie havia uma centelha de que ela tinha uma chance de conquistar esse homem. Eles estavam sentados na cozinha, a moça deu bolos ao rapaz, que comeu e a elogiou por sua culinária deliciosa. Por que está sendo assim comigo? Ela perguntou a ele. Como? Ele continuou a comer. Ela o encarou, sem conseguir tirar os olhos dele. Leslie, não comece, ela fez uma careta. Você sabe o quanto eu vou amá-lo, ninguém nunca amou ninguém assim, ela se sentou mais perto. Olhe, se isso continuar assim, não virei mais aqui e não me socializarei mais, ele se levantou. Tudo bem, eu entendo, eu estava prestes a chorar. John tomou mais um pouco de chá e depois disso foi para casa. Leslie acenou para ele, mas ele só a deixou chegar até a porta. E lá estava ele para sair e entrar em sua varanda. Nadiuska, você vai a algum lugar? Gritou outro vizinho enquanto ela caminhava com sua mala em direção à estação. Sim, decidi ir para a cidade, talvez eu encontre a felicidade lá, disse ela com sinceridade. A garota entrou no ônibus e pensou que agora tudo seria diferente para ela. Ninguém estava esperando por ela na cidade, ela não sabia o que fazer ou para onde ir. No primeiro dia, ela conseguiu um emprego na estação de trem com uma tia. Olá, ela olhou em seus olhos. Olá, ela estava alegre. Você sabe onde posso dormir esta noite? Perguntou Leslie. Se você quiser, eu deixo você ficar por 1 ou 2 noites, ela riu. Isso seria suficiente para mim, respondeu a garota, pensando que em alguns dias ela encontraria alguém. Vamos lá, então, ela acenou com a mão. Elas desceram a rua da estação e havia uma pequena casa por perto, que era onde a mulher morava. Leslie entrou na casa, que estava muito suja e o cheiro não era melhor. Está tudo bem, você logo se acostumará, é normal, sorriu a mulher. Tudo bem, não vou dizer nada, pensou Leslie, é melhor assim, ou nada. Ela entrou no cômodo e não havia absolutamente nenhum lugar para se sentar, porque tudo estava amontoado de lixo. Como você vive aqui? Ela perguntou à sua nova conhecida. Ela foi até a cozinha e começou a mexer em alguma coisa. Quando a moça entrou, viu que havia uma garrafa sobre a mesa e xícaras ao lado dela. Você gostaria de tomar alguma coisa? Ela acenou com a cabeça para o que estava sobre a mesa. Não, a moça acenou com as mãos. Eu faço isso, a mulher não era tímida. Leslie ficou mais um pouco na cozinha da casa suja, depois pensou, saiu e voltou para a estação. Melhor lá do que naquele canil fedorento, disse ela no caminho. O prédio da estação era espaçoso, você podia se sentar lá, podia até dormir lá, ninguém a impedia. Leslie olhou ao redor, não entendia o que faria amanhã. Ela está esperando um ônibus ou um trem. Um policial se aproximou dela. Sim, eu o tenho pela manhã, e não há para onde ir, mentiu a garota. Tudo bem, ele continuou. De manhã, a moça quebrou, saiu para a rua, não sabia o que fazer, para onde ir.
Então Leslie decidiu tentar a sorte e conseguir um emprego. Quando chegou à cidade, ela entrou em uma das lojas. Olá, e você não está precisando de trabalhadores? Perguntou ela. Desculpe, a vendedora acenou com as mãos. Leslie andou pela cidade, indo e voltando, mas eles não precisavam de ninguém em lugar nenhum. Espere, uma mulher a alcançou. Leslie havia parado para lhe perguntar sobre um emprego. Sim, a moça se virou. Acho que uma das lojas do centro da cidade está precisando de uma faxineira, ela lhe disse o endereço. Obrigada, Leslie agradeceu, pois estava tão cansada e exausta que queria se sentar em algum lugar, ou melhor, se deitar. E, com certeza, a loja lhe ofereceu um emprego, não muito bem pago, mas lhe deu um pequeno quarto para passar o tempo. Todas as manhãs Leslie ia trabalhar, lavando o chão e limpando as janelas. Era muito trabalho, mas a garota gostava. Ela estava sempre no meio de algo bonito. À tarde, ela podia passear, olhar vestidos, brinquedos e tudo mais. Pode-se dizer que ela era uma observadora livre. Como estava indo? Um dia, o gerente da loja ligou para ela. Estou bem, obrigada, ela sorriu. Também estou feliz com sua maneira de trabalhar, estava apenas preenchendo alguns formulários. Posso ir embora? Perguntou Leslie. Sim, se estiver indo bem, pode ir, ele assentiu. A garota estava feliz, estava morando na cidade, trabalhando em um lugar normal, embora em um emprego como esse. Há quanto tempo você está aqui? Um dia chegou um carro, alguns jovens estavam descarregando mercadorias. Sim, 6 meses, a garota começou a flertar na frente dele. Por que não vamos a algum lugar? Ele não olhou para ela. Leslie ficou lisonjeada por alguém estar prestando atenção nela. Ah, eu me esqueci, ela coçou a nuca, Mickey. E eu sou Leslie, ela corou. Fofo, o garoto terminou seu trabalho, agora esperando para ver o que a garota diria. Onde você gostaria de ir? Ela meio que o lembrou do que ele tinha acabado de perguntar. Para o cinema, ele a encarou pela primeira vez. Certo, quando? Ela esperava que fosse com ele, que ela resolvesse as coisas, que se encontrasse aqui na cidade e que as coisas continuassem a partir daí. Ela e Mickey saíram na noite seguinte depois de assistirem a um filme que ambos haviam gostado. Eles conversaram, brincaram e riram. Leslie, por mais arrogante que fosse, aceitou Mickey. Ele achava que se ele fosse um garoto da cidade, tudo daria certo. É isso mesmo, John, você verá e desejará nunca ter saído comigo, disse ela em seu cubículo quando ele voltou do passeio. Eles combinaram com Mickey que se viriam no dia seguinte. Acontece que o cara estava de volta à sua loja no horário combinado. Passeando, conversando e tudo mais. Você quer se casar comigo? Perguntou ele. Olha, eu adoraria, mas ainda é muito cedo para falar sobre isso, ela respondeu, e achou que ele fosse lhe dar as costas. Tudo bem, estou disposto a esperar, disse ele, e a moça gostou. Certo, claro, se ninguém a tivesse julgado ou pensado algo a respeito, ela teria concordado de bom grado imediatamente, mas era só isso. Mickey teria lhe contado depois de um tempo. Vamos embora? Ele apertou a mão dela. Eu queria lhe perguntar sobre seus pais, ela ficou com vergonha de dizer. O que perguntar? Vou apresentá-la à sua mãe em breve. Mickey era um cara simples, por isso ele dizia tudo diretamente. Olá, algumas semanas depois eles estavam sentados na casa de um jovem. E ei, você trouxe, olha que ruciada, disse a mulher. Mamãe, Mickey ficou com vergonha da mulher. O que foi, mamãe? Ele bufou, não gostava nem um pouco da garota. Leslie ficou sentada ali a noite toda, não gostava do que a mulher estava dizendo, mas aguentou porque queria ficar com Mickey. É isso, vamos embora, o cara se levantou, oferecendo a mão à garota. Nunca mais voltarei aqui, disse ela. E como vamos viver, além do apartamento da minha mãe, eu não tenho mais nada, ele ficou surpreso. Tudo bem, veremos, ele acenou com a mão, os gatos estavam arranhando seu coração, mas ele não demonstrou.
Leslie voltou para sua toca. Em algum lugar dentro dele havia um resíduo desagradável do encontro com a mulher mais próxima de Mickey. 6 meses se passaram, o jovem e a garota continuaram a se ver. Ela foi visitá-lo e tentou não se comunicar mais com a mãe dele. Mas ela continuava a se intrometer nos assuntos dele. Finalmente, Mickey pediu Leslie em casamento, e ela aceitou. "Quando vamos nos casar?" perguntou o futuro noivo. "Não me importo, eu o seguirei onde e quando quiser", disse ela a ele. Eles decidiram não adiar e realizar a festa em um mês. Era o início da primavera, mas ninguém se importava. "Vamos morar na minha casa, você vai se acostumar com isso", disse Mickey de forma inequívoca. Bem, Leslie sabia que, se ela se tornasse uma esposa, não ficaria ofendida. A mãe do garoto estava tão ressentida com o filho por tê-la desobedecido que havia parado de falar com os dois. "Tudo bem", Leslie insistiu. Eles não levavam uma vida tão feliz. Leslie precisava urgentemente ir à cidade para mostrar a seus conterrâneos que ela e a cidade haviam trilhado seu próprio caminho. Ela encontrou um noivo, conseguiu um emprego. "Mickey, você quer ir ver onde eu morava, onde fica a minha casa?" ela perguntou ao marido. É claro que ele estava pronto para realizar todos os desejos dela. E assim eles desceram do ônibus, todos jovens e bonitos. "Oh, Leslie, Samomo, noivo, o que a cidade encontrou", disseram as avós mais tarde. Sim, mas ela se virou para eles. "Bem, vá, exiba-se na frente de todos", elas a incentivaram. E novamente ela viu aqueles olhares invejosos, pensando que ela era mais alta do que todos aqui. Eles se aproximaram de sua porta. Leslie queria, como antes, ficar no degrau, olhar para o quintal do vizinho e dizer alguma coisa. Mas quando olhou para o marido, pensou melhor. "Leslie, oi", uma das moças da vila a viu. "Zina." Ela ficou surpresa quando saiu pela porta do vizinho. "Por que você está surpresa?" "Sim, eu me casei com John", disse ela como se estivesse se gabando para a vizinha. De qualquer forma, Leslie estava brava com elas. Ela arrastou Mickey para dentro de casa. A casa estava vazia e empoeirada enquanto ela estava fora, e ela precisava de um novo lugar para morar. Era aqui que ela morava. Ela esticou os braços para os lados e até se virou um pouco. "Vejo que você não foi a última pessoa a chegar à cidade", disse ela. "Vamos lá, eu não queria que ninguém falasse sobre isso agora." "Quanto tempo ficaremos aqui?" perguntou o marido. "Não, voltaremos amanhã", disse Leslie. Ela se sentou. "Você ia ficar 1 ou 2 semanas?" "Sim, eu ia, mas agora mudei de ideia." Ela se lembrou do rosto de Diana e franziu a testa. Já que John era casado, ela não tinha nada que estar aqui. Eles voltaram para a cidade. A vida de Leslie estava uma bagunça. Sua sogra estava sempre dizendo coisas, pressionando-a. Mickey começou a beber alguns anos depois do casamento. O casamento deles durou 8 anos, depois eles se separaram e ninguém se importou. Leslie decidiu que voltaria de carro para a cidade, pois não gostava de nada aqui. E assim fez. Chegou, estava de volta à mesma casa onde havia passado sua infância e o resto de seu tempo no vilarejo. "Olá, casa", ele entrou no pátio. Em seguida, olhou para a casa ao lado, mas rapidamente desviou o olhar, pois não queria pensar em coisas ruins. Leslie achou que seria necessário conseguir um emprego, em qualquer lugar, desde que houvesse alguma renda. "Há trabalho na fazenda?" Ela foi até lá hoje de manhã. "Claro, eles sempre precisam de mão de obra", gritou ela. "Então pode contar comigo." Leslie estava confiante em suas habilidades. "Você pode começar imediatamente", disse o capataz. "Muito bem", a garota entrou. "Por que você voltou?" perguntou outro trabalhador. "Sim, não há nada para fazer lá, com meu marido separado, o que pegar lá?" disse Leslie tão despreocupadamente que parecia a verdade. "Certo, você viu o John?" ela perguntou. "Não, por que você pergunta?" Leslie sabia que muitas pessoas sabiam como ela amava seu vizinho, mas ele era casado.
Você não sabe, a mulher se perguntou? Por que você fala por enigmas, não pode dizer normalmente? Leslie não aguentava mais. Então Giannato morreu, ele não era mais um colega de trabalho. Não entendo, Leslie também se endireitou. Afogada, seu marido não a manteve segura, a mulher franziu os lábios. Uau, ele deve estar sofrendo, pensou Leslie, ela certamente iria ver o vizinho hoje à noite. Esse ninguém conhece, ele se transformou em uma faia, fica na casa, não se comunica com ninguém, contou mais fofocas à leiteira. Tudo ficou claro, Leslie não quis continuar a conversa, achou que descobriria em primeira mão. À noite, ela foi imediatamente, sem aviso ou qualquer outra coisa, entrou na porta de Jonah. As luzes estavam acesas, então ele estava em casa. Olá, John, ele entrou na casa. Ele estava sentado à mesa com uma garrafa cheia. O que você quer? Ele nem sequer olhou para cima. Eu vim para apoiar, como dizem, a vizinha, ele se sentou ao lado dela. Bem, apoiar, ele lhe serviu um copo da mesma bebida que ele mesmo estava consumindo. O que você acha que eu não vou fazer? Ela olhou para o copo. Menos palavras, ele ainda estava sentado olhando para a frente. Leslie virou o copo, enrugou o nariz, tudo estava queimando dentro dela. Ela começou a olhar para ver se havia algo na mesa de lanches, mas ela estava vazia. Aqui, John estendeu a crosta de pão em sua mão. Obrigada, Leslie se sentiu tonta. De nada, ela também tomou um drink. John, vamos viver juntos, vamos ficar bem, eu amo você, você também vai me amar, ela colocou as mãos no ombro dele. Por que está se metendo comigo, hein? Ela se virou e olhou para o vizinho. Eu o amo, seu tolo, desde que eu era uma garotinha, ela colocou a cabeça entre as mãos. Você é uma tola, Leslie, eu não amo você e nunca vou amar, ela disse novamente. E está tudo bem, meu amor é mais do que suficiente, ela tinha certeza. Não sei, vá para casa e veremos, disse ele a ela. Prometa-me, ela olhou para ele. Vá embora, disse ela, levantando um pouco a voz. Estou indo, ele fechou a porta atrás de si. Em casa, havia uma espécie de alegria interior. Leslie sonhava, imaginava-os morando na casa dela ou de John. Ela o ensinaria a amar de verdade, e ele a amaria pelo que ela era. Depois disso, todos os dias em que Leslie ia para o trabalho e depois para a casa de John, ele nunca a aceitava. Ele disse que pensaria sobre isso. Já se passou um ano. Como você não consegue ver que não tenho nada para você? Ela suspirou novamente. Boreca, e eu não preciso de nenhum sentimento, apenas fique comigo, ela se pressionou mais uma vez contra o homem. Tudo bem, você conseguiu, mas, de qualquer forma, culpe-se, ele se voltou para ela. Sim, eu farei qualquer coisa por você, ela estava certa de suas palavras. No dia seguinte a essa conversa, John disse à garota para ir morar com ele. Leslie não pensou em nada, nem sequer começou a pensar nas coisas, achou que poderia fazer isso a qualquer momento e ficou na casa do homem. Você não faz ideia de quanto tempo eu sonhei com isso, ela estava trabalhando na cozinha. Ah, disse ela sem pensar. Venha para a mesa, está tudo pronto, ela começou a preparar o jantar. John ficou envergonhado com esse comportamento, decidiu não beber mais e se controlar. O homem voltou ao trabalho, agora eles eram como uma família de verdade. Funcionou bem, as moças do trabalho riram. Do que vocês estão falando, eu estou bem, disse ela. Podemos ver isso, disseram elas com toda a seriedade. Depois de 5 anos juntos, John ainda não amava Leslie. Ela começou a sofrer, a gritar, mas sem sucesso. O homem simplesmente não dava atenção à esposa. Durante o dia, ele fazia tudo o que lhe era pedido, às vezes até à noite cumpria seu dever conjugal, mas isso era tudo. Boreca, estou esperando um bebê, Leslie descobriu por acaso. Leslie, como pode ser isso? Eu estava confuso. Você não está feliz? Ela percebeu que, se nem mesmo esse fato poderia derreter o coração dele, nada adiantaria. Não, ela balançou a cabeça.
Mas ela ainda tinha esperança de que, quando o marido visse o bebê, ele cairia em si e seu coração se derreteria. A gravidez foi difícil, Leslie estava doente, alguns dias ela simplesmente não conseguia se levantar. Mas, por seu John, ela fez o que tinha de fazer. Onde você esteve? Seu marido, pela enésima vez, não voltou para casa na hora certa. Não me incomode, ela implorou. E novamente chorou em seu travesseiro. A essa altura, toda a cidade estava falando sobre o fato de John ter encontrado uma esposa. Leslie não queria ouvir as fofocas. Tudo o que ela fazia era chorar. Um dia, no trabalho, ela se sentiu muito mal e desmaiou. Chamaram uma ambulância, que veio da cidade. A mulher foi hospitalizada. Esforce-se mais, gritou a parteira quando o bebê estava prestes a nascer. Leslie não tinha forças, estava com tanta dor que estava em um estado de pré-desmaio. É isso aí, disse a mulher que fez o parto, com um pedaço de sangue azul nas mãos. Leve-o embora, Leslie se virou. Você está louca, a médica olhou para ela. Eu disse que não quero, ela não se virou. Que tipo de mãe é essa? A parteira embrulhou o bebê em faixas e foi embora. E Leslie chorou. John chegou hoje enquanto ela ainda estava no quarto e tudo estava calmo. Ele disse que a estava deixando por outra pessoa, alguém que ele amava de todo o coração. Uma hora depois, começaram as contrações. Leslie culpou o bebê por tudo, seu marido foi embora por causa dela, por que ela o amara se o odiava agora? Leslie, caia em si, disseram-lhe os médicos. Eu lhe disse que ela já havia se decidido há muito tempo. Ela não queria mudar nada. Então escreva um pedido de demissão, o homem lhe entregou um pedaço de papel e uma caneta. Quando tudo estava pronto, Leslie foi à cidade, pois queria vender sua casa e comprar algo na cidade. Não havia compradores, então o conselho da cidade comprou a casa. O dinheiro era suficiente apenas para um quarto em um apartamento comunitário. Mas Leslie estava feliz com isso. E a vida continuou. Havia alguns homens pelos quais a mulher não tinha sentimentos. Eles podiam vir vê-la, beber na cozinha, conversar, mas nada mais. E Victor, o filho que foi colocado no orfanato, passou a vida inteira procurando por ela, por sua mãe. Ele perguntava aos professores, fazia perguntas. Victor, como você se tornou inteligente, os educadores o elogiavam. Mas o orfanato faz seu trabalho. Não importa o quanto você seja bom quando criança, algo acontecerá mais tarde. Outro fugitivo, disse o professor. Estamos procurando por ele, eles apenas responderam. Por que você fez isso de novo? Perguntou Victor quando já tinha 17 anos. Não posso ficar aqui, preciso encontrar minha mãe, disse ele. Ela não precisa de você, você sabe, ela não precisa de você, disseram a ele, mas ele não acreditou. Victor continuou procurando, retirou todos os documentos. Eles encontraram Leslie quando o cara já tinha se formado na escola técnica. Oi, mamãe, ele se aproximou dela. Você está errado, Leslie disse a ele, ela queria fechar as portas, mas o jovem não deixou. Não, não, mamãe, você vai me ouvir, ele empurrou a mulher e entrou no apartamento. Você é louca, Leslie o seguiu, ele era velho, tinha má aparência e bebia a maior parte do tempo. Ela trabalhava durante o dia e saía com os amigos à noite. Quer dizer que você não deixou seu filho na maternidade, foi assim que fui parar naquele orfanato horrível, gritou ela. Como? Como você me encontrou? A boca de Leslie se abriu no meio da sala. Não importa, o importante é que ela me encontrou, ela se sentou em um banquinho. Na mesa de sua mãe havia uma garrafa inacabada, Victor se serviu de uma bebida. O que está fazendo? A mulher estava furiosa. Não grite, ela me deixou, sem se preocupar em explicar tudo, pegou outra porção. Já chega, ela pegou a garrafa de Leslie. Ela se sentou em uma cadeira e começou a contar sua história. Ah, ela me trocou por um homem, sorriu o cara. Ele disse à mulher que não iria a lugar algum, que continuaria morando com ela. No começo eles brigaram, Leslie tentou expulsá-lo,
mas ele não podia fazer nada. Eles costumavam beber juntos. Alguns anos se passaram assim, e então o filho simplesmente expulsou a mãe de casa, quando ela começou a machucar as pernas. Foi então que Leslie se estabeleceu perto do orfanato. Ela decidiu que Victor havia crescido lá e que eles deveriam ajudá-la agora. Mas apenas uma garotinha ficou com pena da avó e a ajudou com um pedaço de pão e um copo de água. Sarah costumava ficar até tarde no trabalho. Às vezes, ela podia até passar a noite lá. Mas hoje ela decidiu não fazer isso. Ela estava andando e suas pernas não a obedeciam, seus ouvidos estavam zumbindo, ela queria chegar em casa o mais rápido possível e depois pensar sobre isso. Sarah, o que você está fazendo? Perguntaram seus colegas de classe. Em silêncio, ela levou o dedo aos lábios. Vamos ser atingidos, disseram eles em um sussurro. Ela abriu a janela, só queria dar uma volta. Ela não conseguia se lembrar de quando havia sido colocada aqui, muito menos por quem. A menina tinha estado em um orfanato durante toda a sua vida consciente. Por que minha mãe me abandonou? Ela gostava de se sentar com a zeladora noturna, que lhe dava cachimbos e biscoitos. Mas quem pode dizer agora, a mulher está trabalhando aqui há muito tempo, ela estava abstraída e agora não sentia tanta pena de todas essas crianças. Por que isso está acontecendo? As perguntas de Sarah não tinham fim, a única que se repetia era da mamãe. Vá para a cama, querida, você tem que acordar cedo amanhã, ela a dispensou. Você vai me ajudar a encontrá-la? Sarah estava se levantando, mas antes que ela pudesse fazer a última pergunta. Quando você crescer, você verá, a professora sempre dizia. Sarah estudava bem, seu comportamento muitas vezes falhava, mas nunca sua mente. Ela decidiu claramente por si mesma que cresceria e provaria à sua mãe que ela havia tomado a decisão errada ao abandoná-la, uma garotinha. Muito bem, Sarah ouviu novamente, ela estava acostumada a ser sempre elogiada. Para onde você vai depois da escola? Perguntou a tutora da mesma noite. Para a faculdade de formação de professores, quero trabalhar com crianças, admitiu a garota honestamente. Ela balançou a cabeça, pois não sabia o quanto isso era difícil. Sarah terminou a escola, conseguiu entrar no ensino médio e lá conheceu Austin, 8 anos mais velho que ela. Ele substituiu sua mãe, seu pai e seu irmão quando se tornou seu marido. Fui designada para uma escola de ensino médio, disse ela depois de receber seu diploma. Ótimo, seu marido a beijou. Ela foi trabalhar como professora, adorava isso, adorava crianças. Mas, infelizmente, como se viu, ela não podia ter seus próprios filhos. A garota estava procurando a mãe desde que a procurou quando era criança. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Austin. Sim, quero olhar nos olhos dela, mostrar que cresci normalmente, não morri, não bebi e não fiquei chapada, disse Sarah com tanta ofensa que o marido entendeu que era realmente necessário. Ok, eu vou ajudá-la, ele ligou para todas as pessoas que poderiam descobrir ou fazer alguma coisa. Qual é o problema? Sarah me perguntou naquela tarde. Ainda sem resultados, o homem nunca se enganava. Sarah não parou, durante o tempo em que trabalhou na escola, fez amizade com muitas pessoas. Ela também conheceu muitos pais de alunos, por isso, conseguiu algumas informações com eles. Sabe, Sarah, talvez você devesse ir aos arquivos, disse-lhe um dos pais. Ela foi, mas essa foi a primeira instituição que ela visitou. Eu posso, meu irmão trabalha lá, disse ela. Eu agradeceria, isso realmente vai esclarecer tudo agora, Sarah já estava ficando animada. E, com certeza, a primeira pista apareceu, eles reconheceram o nome e, depois disso, o emaranhado começou a se desvendar. Em pouco tempo, Sarah sabia onde poderia encontrar a mulher que a havia traído. Você acha que devo ir vê-la ou não? Perguntou ela ao marido. Por que está procurando por ela há tanto tempo se não quer ir agora? Ele não entendeu. Você tem razão, mas o que vou dizer a ela? Vou lá, sou sua filha. Ele não sabia o que fazer. Não sei, é melhor eu ir, pensou ele. Durante semanas, a jovem professora,
que era rigorosa com as crianças e sempre tomava as decisões certas, não ousou ir à escola. Ela não se atreveu a ir à escola que queria ver desde que era criança. Tudo, ela decidiu. À noite ela estava na cozinha, cozinhando para o marido, e chegou à conclusão de que tinha de ir lá. Você está falando sozinha? Seu marido gritou do quarto. Venha para a mesa, ele chamou. Você já se decidiu? Ele percebeu quando viu que a esposa não estava usando as roupas de casa. Eu vou, ela se dirigiu ao corredor. Posso ir com você? Ele estava perguntando a ela há muito tempo. Não havia necessidade, ela estava segura de si. Tudo bem, eu acredito em você. Ele se aproximou, abraçou e beijou sua esposa. Ele desceu a rua e foi para o ponto de ônibus. No ônibus, ele começou a se perguntar se havia tomado a decisão certa. Mas se ele já tinha ido embora, tinha que terminar o trabalho. Era uma espécie de barraco de madeira. Na entrada Sarah resmungou. Ela encontrou o andar certo, esticou a mão para apertar a campainha e congelou por alguns segundos. Mas ela se recompôs e apertou a campainha. Quem é você? Em vez de cumprimentar, disse a mulher de cabelo grumoso que abriu a porta. Sarah, disse a garota. Mais tarde, quando ela se lembrou dessa frase, ela a interpretou para rir. Quem é Sarah? A proprietária olhou fixamente para o rosto de sua hóspede. Você pode não se lembrar de mim, mas eu já estive em seu ventre e agora decidi visitá-la, disse Sarah com certa raiva. O que está dizendo? Eu não tive ninguém na minha barriga. A mulher olhou ao redor do apartamento como se alguém estivesse esperando por ela. Sim, foi o que eu pensei, Sarah sorriu. Se ela havia hesitado na entrada, tinha certeza de que havia feito a coisa certa. Por favor, cuide da sua vida e não interfira na minha, continuou ela, tentando fechar a porta. Nem mesmo depois de todos esses anos você consegue perceber e se desculpar por ter abandonado a criança, Sarah ficou ofendida. Certo, o que você quer? A mulher exalou e olhou diretamente nos olhos de sua hóspede. Nada, isso, o que você acabou de fazer não dói, ela encarou. Não, sorriu a mulher. Como você pode estar tão calma em relação a tudo isso? Sarah gritou. Simples, ela bateu as portas à sua frente. Não posso acreditar que uma pessoa possa ser tão insensível, disse a garota na porta. Ela saiu e foi para casa, nunca mais viria aqui, era apenas uma humilhação. Em casa, ela contou ao marido, que só conseguiu se solidarizar com ela. Austin aconselhou sua esposa a esquecer a mulher para sempre, como ela havia feito. Mas como posso fazer isso? Você sabe como foi difícil para mim lá, no orfanato, como eu queria encontrá-la, para mostrar que cresci bem e consegui muitas coisas. Sarah não conseguia parar de chorar. O que você pode fazer agora? Mas pessoas como essas acontecem, eu não sabia mais o que dizer. Sarah continuou a trabalhar na escola. Mas, um dia, o pessoal da educação se aproximou dela e ela ficou surpresa. Olá, Sarah, eles disseram. Boa tarde, ela sentou as pessoas em suas mesas. Estamos procurando um diretor para uma instituição infantil. Você nos foi recomendada como uma professora boa e experiente, disse um deles. Que tipo de instituição? Pensei que poderia ser uma escola, um jardim de infância ou, pelo menos, um acampamento para crianças. Orfanato, disse o outro, palavras que Sarah temia. O quê? Ela não conseguia se concentrar, estava desequilibrada. Sabemos que você mesma cresceu lá, mas agora pretendemos administrá-la, disse ele, e esperou que ela respondesse ao chefe da comissão. Tenho que pensar sobre isso, disse ela com sinceridade. Bem, você tem tempo, ninguém discordou. Sarah precisava pedir conselhos ao marido. Ele havia lhe dito para pensar por si mesma, é claro, mas não era por isso que a esposa o havia procurado. Acho que você deve tentar, ele a abraçou. Tenho medo de voltar para lá novamente, ela se aconchegou em seu peito. Não tenha medo de nada, você não é mais aquela garotinha, nada de ruim vai acontecer, ele sussurrou no ouvido de Sarah. Tudo bem, darei meu consentimento, disse ela pela manhã.
Ótimo, e se você não gostar, acho que ninguém vai mantê-la lá à força, ela tinha certeza. Sara começou a trabalhar, a equipe era boa, bem coordenada, eles nem precisavam mudar nada. As crianças eram diferentes, mas a diretora não tinha que lidar com elas com muita frequência. Em geral, tudo era adequado para ela. E quando a diretora ajustava o trabalho conforme sua necessidade, tudo corria bem. Ela era elogiada, os funcionários ganhavam prêmios em competições, tudo ia bem até que Juliana chegou ao orfanato. Ângela, oi, Sara chamou sua amiga, precisando de alguém para conversar sobre o que havia acontecido com ela nos últimos dias. Qual é a emergência? Ela se perguntou. Se eu a distrair, irei mais tarde, no fim de semana. Sara percebeu imediatamente que era durante a semana. Não, venha hoje à noite, ela concordou. Ela já havia discutido a situação com o marido, queria alguém de fora para ouvi-la e aconselhá-la. Ângela era sua amiga desde a infância. Elas não paravam de se falar um dia sequer. Elas iam à escola juntas, trabalhavam juntas. Foi só quando Sara saiu para se tornar diretora do orfanato que Ângela permaneceu na escola. Olá, sua amiga cumprimentou no corredor. Olá, Sara lhe entregou uma sacola com frutas e vinho. Entre, porque logo vai esfriar, a garota preparou seu prato favorito para a reunião com a amiga. Sara foi rapidamente ao banheiro, lavou as mãos e agora, como nos bons velhos tempos, elas estão sentadas com a amiga na cozinha. Diga-me o que está acontecendo. Ângela estava colocando comida quente nos pratos. Oh, você não vai acreditar. Sara comeu a primeira colherada e revirou os olhos, estava delicioso. Fale logo, pare de fazer dessa história um segredo, eu não aguentava mais. Temos uma garota aqui, Juliana, começou Sara. Ela falou sobre o pão, sobre o gatinho e depois sobre sua avó. E daí que a menina é deixada sozinha, não há atenção suficiente, então ela está procurando alguém com quem conversar ou de quem cuidar? Sim, mas isso não é tudo. Sara olhou para sua amiga com aqueles olhos, como se quisesse confessar seu assassinato. Ela se inclinou, pensando que a história seria contada em um sussurro. Eu estava farta da situação, queria resolver tudo sozinha, porque os funcionários não conseguiam. Eles estavam encobrindo a moça, pois sabiam que o grupo inteiro iria apanhar. Então, eu mesmo a segui. Sabe, quando vi aquela senhora idosa, quase perdi a cabeça. Sara inspirou mais ar e expirou. Deus, intrigante, Ângela estava em suspense, ela não conseguia nem imaginar quem estava naqueles arbustos. Minha mãe estava lá, Sara falou baixinho. Ela não pode estar, ela está morta, ela olhou para a amiga. Sim, eu também pensei isso, mas quando a vi, minhas pernas cederam, ela exalou novamente. Não estou entendendo, a amiga se perguntou. Nem eu, Sara tomou um gole de vinho. Depois da vez em que ela esteve na casa da mãe, 1 ano ou 1 ano e meio se passou e as pessoas vieram vê-la. Elas eram meio malandrinhas, pareceu-lhe à primeira vista. Sara? Eles se voltaram para ela quando ela se aproximou da porta onde o guarda havia chamado. Sim, ela olhou para eles com surpresa. Sabemos que você veio ver sua mãe, eles acharam, mas não conseguiram articular o que queriam. Diga por que você veio, ela não estava tentada a ficar aqui sem falar com ninguém, ninguém sabe do que se trata. Ela morreu, todos fizeram caras tristes. O que você quer que eu faça? Ele se divertiu com o fato de que, quando ele chegou, eles fecharam a porta e agora estavam pedindo dinheiro. Dinheiro para enterrá-la, eles nem olharam para a mulher. Você não acha que isso é insolente? Sara estava com raiva. É, mas não havia outro lugar para ir, disseram os convidados com sinceridade. Ela entrou no prédio, voltou ao seu escritório e sentou-se à sua mesa. Colocou as mãos sobre a mesa, com a cabeça baixa sobre elas. Ele pensou um pouco. E se fosse outro golpe, ela daria o dinheiro agora e eles o gastariam em bebida. Sara era uma pessoa de bom coração, e mesmo que esse homem não a tivesse aceitado, que a tivesse recusado uma vez, ela não poderia evitar. A mulher abriu a bolsa e tirou uma quantia de dinheiro, não era tudo, mas ainda assim seria suficiente para alguma coisa.
Se as mentiras fossem descobertas, seria menos embaraçoso. Ela entregou as notas aos homens, se virou e voltou. Ele não queria saber de nada. Onde eles enterrariam essa mulher, quem a enterraria? Ele se afastou da situação. E agora Sara viu que não estava morrendo, mas mais viva do que nunca. Era sobre isso que ela e sua amiga estavam conversando. O que eu faço agora? Perguntou ela a Ângela. Ela estava sentada ali e também não sabia o que fazer. Talvez você deva conversar? Sugeriu ela. Não sei, Sara não queria falar. Por que você acha que ele passou todo esse tempo perto da cerca da instituição onde você trabalha? Ela não entendia a amiga. Ela quer que eu sinta pena dela para que eu volte para ajudá-la, sugeriu a mulher. Sim, foi o que pensei, Ângela assentiu. Elas ainda estavam sentadas e conversando, mas sobre outros assuntos. A amiga estava deliberadamente desviando a conversa para ela, para que Sara não se concentrasse em seu problema. De manhã, ela teve que ir trabalhar, e Sara foi trabalhar, com medo de reencontrar a pessoa que antes idolatrava, mas que agora só odiava. Oi, uma das professoras a viu, ela veio até aqui, sabe, a mulher que Juliana estava alimentando quer falar com você. O quê? Sara ficou surpresa, pois ela a reconheceu e agora vai perguntar a ela, pensou. Não sei, eles só me pediram um favor, a mulher estava envergonhada. Obrigada, Sara caminhou rapidamente para seu escritório. Ela estava trabalhando aqui há tantos anos que agora estava se deparando com isso. Ângela, oi, ela ligou para a amiga. Oi, qual é a história? Ela adivinhou. Sim, você pode imaginar, ela está me pedindo para conhecê-la, disse a diretora do orfanato, horrorizada. E quanto a você? Ela ficou imediatamente curiosa. Nada, essas palavras acabaram de ser passadas para mim, disse Sara. Então converse, ouça o que ela diz, aconselhou a amiga. A verdade é que não estou com vontade de fazer isso, disse a mulher. Não sei, se eu fosse você, me encontraria com ela e descobriria toda a história em vez de tentar adivinhar, disse Ângela. Está bem, vou pensar sobre isso, Sara desligou. Ela não sabia para que a mulher precisava dela novamente. Ela precisava de dinheiro ou de um lugar para morar, sua cabeça estava girando. Sara saiu para o corredor, procurando a mesma tutora, quando Juliane chamou sua atenção. Olá, a diretora cumprimentou. Bom dia, a garota temia ser repreendida novamente. A senhora idosa a quem você deu pão ainda está lá? Ela perguntou. Sim, ela respondeu com medo em seus olhos. Pode lhe dizer que estou esperando por ela em minha casa? Perguntou a mulher. Tudo bem, a garota subiu os degraus apressadamente, pois sabia que a vovó queria e pediu que ela o fizesse. Vovó Leslie, ela chamou de trás da cerca. O que foi? Ela estava respirando pesadamente. Sara concordou em falar com você, disse Juliane rapidamente. Ok, mas preciso de ajuda, ela remexeu no chão, com o papelão que havia sido enfiado embaixo dela. Em um momento, a garota passou pelas barras da cerca com um movimento familiar e, em um instante, estava no local onde a idosa estava sentada no chão. A avó gemeu, mas tentou se levantar. Desde que chegara aqui, sua saúde havia se deteriorado consideravelmente. Seja paciente, logo estará tudo bem, Juliana lhe implorou, foi difícil, mas ela tentou. A mulher e a garota foram até a porta, onde lhes foi dito que o diretor estava esperando por elas. Imediatamente entraram e caminharam em direção ao prédio. Sara se sentou na cadeira, estava muito nervosa. No começo, ela pensou que não falaria com a mulher. Mas, depois de ligar para Ângela, ela imediatamente pensou que ela estava certa e que era necessário descobrir tudo até o fim. Posso? A garota se inclinou para fora da porta. Fique no corredor ou vá para seu quarto e deixe a velha entrar, ordenou a mulher. Mancando muito, a avó entrou no escritório. Sente-se, Sara fez uma careta ao se aproximar da escrivaninha. Obrigada, ela se acomodou na cadeira. Então você decidiu me trair pelo resto da minha vida?
A diretora ainda estava sentada em sua cadeira. Do que ela está falando? A mulher olhou para ela. E você não está entendendo, Sarah bufou. Não, Leslie acenou com a cabeça em direções diferentes. Ah, pare de me contar, diga-me que é a primeira vez que me vê, ela riu nervosamente. E é mesmo, a vovó ficou muito surpresa. Sim, eu era muito mais jovem naquela época, mas não acho que tenha mudado tanto assim, Sarah começou a gritar. O que é que eu vou mentir para a senhora? A senhora não entendia nada do que ela estava falando. Escute, primeiro você não quer me aceitar, depois eles me dizem que você está morto, e agora você aparece aqui e diz que não me viu, Sarah já estava gritando sem parar. Onde eu ia ver você? A mulher do outro lado do corredor falou seriamente. Meu Deus, estou ficando louca, ela se sentou na cadeira do diretor. Ora, se você diz que eu conheço, por que não me lembro? Eu não entendi, Leslie. Ok, e você não diz nada sobre como uma vez você deu à luz e deixou sua filha na maternidade, e depois disso, eu procurei por você por um longo tempo, eu te encontrei, mas você nem me deixou na porta. Ela colocou as mãos na mesa, apoiou-se nelas e gritou. Sim, eu dei à luz e deixei uma criança, mas não uma filha, mas um filho. O que você tem a ver com isso? A idosa também levantou a voz. O que você tem a ver com isso? Sarah sentiu um tapa em sua bochecha. O que você ouviu? Leslie nem veio aqui para isso, e agora você a acusa de algo que ela não fez. Por que o filho? Ela queria chorar. Agora os dois não sabiam o que estava acontecendo. Qual é o seu nome? Sarah tentou se acalmar. Leslie, respondeu a mulher calmamente. Onde está Natália? Ou você mudou seus documentos? Sarah não percebeu como ela mudou você, geralmente é o contrário. Eu não conheço nenhuma Natalie. Houve uma sensação de incompreensão tão grande no escritório que as duas mulheres ficaram em silêncio. Bem, Sarah puxou sua bolsa e começou a remexê-la. Leslie ficou sentada esperando para ver o que aconteceria. Na maior parte do tempo, ela estava esperando que a diretora tirasse algum tipo de bilhete e o entregasse a ela. Era sempre assim quando alguém queria se livrar dela. Mas Sarah não fez isso e, em vez disso, encontrou o que estava procurando e o colocou sobre a mesa. O que é isso? Ela olhou para a foto sobre a mesa. É você, Sarah estendeu a foto para ele. Semelhante, mas não, ela olhou para a foto da garota que estava lá. Ela era linda e, o que é mais importante, quase uma réplica exata de Leslie. Quero dizer, parecida, é você? Sarah ficou indignada ao ver que, mesmo na foto, ela não se reconhecia. Dizendo que não, ela guardou o cartão novamente. O que está acontecendo? Sarah se perguntou pela enésima vez. Quem é? Leslie estava começando a ficar curiosa. Minha mãe, que me abandonou, depois disso fui criada em um orfanato, disse Sarah calmamente. O quê? Leslie pegou o cartão em suas mãos novamente. A diretora não queria pensar ou falar sobre nada. Eu lhe garanto que não sou eu. Tenho um filho que abandonei tolamente e depois devolvi. Ele cresceu neste mesmo orfanato, e eu vim para cá para ver que tipo de educadores estavam criando um monstro desses. Ele viveu comigo, como você me encontrou, bebeu e depois me expulsou. E, enquanto vagava por aí, queimou tudo relacionado a mim. Era o tipo de história que faria qualquer outra pessoa chorar, mas não Sarah. Não acredito nessas coincidências, disse ela. Eu também não acredito, mas você sabe, isso costumava acontecer nas aldeias. Sei de um caso em que uma menina deu à luz 3 filhos, guardou um para si e os outros foram doados pela mãe a irmãs que ainda não tinham filhos. E você vai alimentar tantas bocas, pensou ela de repente. E daí? Sarah ficou chocada com essas histórias. Mas como ela poderia dar à luz crianças que estava esperando há tanto tempo e depois simplesmente doá-las? Olhe, estive pensando, talvez seja verdade, disse ela, se você me ajudar, descobriremos alguma coisa. Para que você precisa de ajuda, dinheiro? Perguntou Sarah em tom de provocação. Não,
transporte, nós iremos à nossa aldeia e descobriremos tudo. Leslie pensou, sua mãe era velha demais para dar à luz quando a teve. Não estou com vontade de ajudá-la, Sarah interrompeu. É justo, disse Leslie, caso contrário, nunca saberemos nada. Muito bem, Sarah percebeu que essa pergunta a assombraria pelo resto da vida. Ela ligou para o marido e pediu que ele fosse até lá. Ele concordou imediatamente. Talvez você devesse se lavar primeiro, pois está fedendo a quilômetros, perguntou Sarah. Eu gostaria, Leslie assentiu. Sarah abriu as janelas quando a mulher saiu, pois queria se arejar, mas o cheiro era tão forte que ela achou que teria de se livrar da cadeira. Quando a mulher ficou do lado de fora, Leslie foi levada até ela. Ela não parecia tão ruim agora. Estava vestida com um vestido de cretone e seu cabelo estava penteado e amarrado para trás. Pelo menos você parece normal agora, Sarah olhou para ela, mas ainda não conseguia aceitar. Tudo bem, elas entraram no carro e dirigiram até a vila onde Leslie morava. No caminho, elas ficaram em silêncio no início, mas Sarah foi a primeira a falar. Ela não conseguia ficar calada quando se sentia usada e enganada. No que você estava pensando no estúdio? Perguntou ela. Que, se contarmos por anos, minha mãe me deu à luz muito tarde. E ela trabalhava em um hospital, então eu não tenho ninguém, nem irmãos, nem irmãs, disse Leslie. E só agora você tem suspeitas. Ela não conseguia acreditar em seu interlocutor. Quando você mora em uma casa com sua mãe por perto, por que pensaria em outra coisa? Ela deu de ombros. Sim, havia alguma verdade nisso, pensou Sarah. Elas seguiram de carro, cada uma pensando em outra coisa. Você sabe do que mais me arrependo agora, Leslie queria dizer. Não, ele nem sequer olhou para ela. Que ela tivesse vivido sua vida daquela maneira. Ela amava seu vizinho como uma louca, e ele foi embora, então ela deixou Victor. Ela era uma idiota, chorou a mulher. E então ela provavelmente saiu em uma caça aos gambás. Sarah imaginou. É claro que não havia ninguém a quem recorrer, os olhos de Leslie até brilhavam de lágrimas. E onde está o filho dela agora? Perguntou ela. Não sei e não quero saber, a mulher se lembrou de como ele havia abusado dela. Essa resposta era de se esperar, mas por alguma razão Sarah não ficou surpresa. Quando chegaram, a cidade não era mais aquela de que Leslie se lembrava. Tudo havia mudado, as casas eram mais bonitas e maiores. Passaram em frente à casa onde ela havia morado. Foi aqui que passei minha infância, ela apontou pela janela. Entendo, e seu vizinho? Sarah olhou em volta. Não sei, mas antes que pudesse dizer essas palavras, ela viu John, que estava sentado na entrada da garagem perto da casa onde ele sempre morou. Ele era um homem mais velho, embora não muito velho. Seu rosto estava enrugado e seus olhos estavam inchados. Leslie lhe deu atenção aos sentidos, mas não havia mais nada dentro dele. Pare, disse ela ao motorista. O carro parou e as mulheres saíram para a rua. Já estou indo, Leslie se apressou em ir até a porta. Ela caminhava lentamente, era óbvio que estava com dificuldade para andar. Sarah, gritou a mulher, e bateu na janela. Olá, imediatamente a porta se abriu e apareceu o rosto de uma jovem. Por quê? Ela está, e Leslie não terminou a frase, ficou em silêncio, parecia estar contando os anos em sua cabeça. Não, a vovó está em casa, disse a menina, entre. Elas entraram no quintal, que estava limpo, e um cachorro estava sentado na caixa. Olá, Sarah entrou. Elas estavam na casa, que cheirava a pão fresco. Quem está aí? Elas ouviram uma voz vinda do quarto. Sarah, sou eu, Leslie, disse ela, e continuou andando. Quando a mulher entrou, viu sua conhecida na cama. Ela estava deitada, coberta com um cobertor. Você vê como é a vida, disse a mulher na cama com uma voz fraca. Sim, não estou melhor, ela não entrou em detalhes. Por que você veio, não tem nada aqui, ou para ver o túmulo de sua mãe? Perguntou Sarah com um suspiro alto.
Não, eu preciso saber uma coisa. Leslie olhou para a cozinha, Sarah ainda estava lá. Não me lembro de nada, ela começou a se lamentar. É só para informá-la, Leslie a tranquilizou. Ela viu Sarah olhando para ela e acenou para ela. Olá, ela cumprimentou a outra pessoa novamente. Pergunte à vontade, disse a proprietária, pronta para responder às perguntas. Veja, ela mostrou a foto que Sarah havia lhe dado. Bem, essa é você, Sarah apertou os olhos. Semelhante, mas não, elas começaram a contar a história novamente. E o que você quer? A mulher se virou para a mais jovem. Saber como foi realmente, disse ela. Foi há muito tempo, você não consegue se lembrar de tudo, Sarah ficou em silêncio por um longo tempo. E se você se esforçar, Leslie não se incomodou. Sei com certeza que aquela garota era uma estranha. Um homem a trouxe para nossa aldeia e a deixou lá. Eles viveram juntos no início. Não sei se eram casados ou não. Mas, no final, ele foi embora e ela ficou com ele. Depois de algum tempo, toda a aldeia viu que ela estava inchada. Então sua mãe, Sarah, olhou para Leslie e assumiu o controle. Veja, foi por pouco, disse Leslie a Sarah. Bem, e agora, ela esperou que a história continuasse. A mãe de Leslie disse que também estava esperando um bebê, então ficou com pena da menina. Ela estava andando muito e tinha uma barriga. Mas nós não sabíamos de quem ela estava grávida, porque ela nunca tinha tido um homem. A idosa parou de falar novamente para fazer uma pausa. Posso tomar um pouco de água? Perguntou Sarah. Não, eu estou bem, ela continuou. Então elas deram à luz no mesmo dia, e todos nós nos perguntamos como isso era possível. E a mãe de Leslie disse que ela mesma deu à luz, porque trabalhava como paramédica. E depois disso, nem mesmo 2 meses se passaram, quando a menina deixou nossa aldeia, ninguém mais a viu. A mulher criou a filha, tudo estava indo bem, Sarah acabou conversando. Que história estranha é essa? Sarah se perguntou. Ninguém pensou nisso. Bem, ela deu à luz, e ela deu à luz, Sarah continuou a conversa. Acontece que, em teoria, a mulher que veio nos visitar poderia ter 2 meninas, uma das quais foi levada pela mulher que a seguiu. Parece que sim, Leslie concordou com a cabeça. Por que você não investigou isso? Perguntou Sarah, intrigada com a simplicidade das coisas no vilarejo. Ninguém podia realmente lhes dizer nada. Era tudo boato, alguns imaginavam coisas, outros não sabiam, outros não as tinham visto. Eles estavam voltando, Sarah estava farta de tudo isso. Ela percebeu que não conseguiria arrancar nada de ninguém aqui. Claro, o que eu vou fazer aqui? Leslie estava indignada. Vamos embora, então, ela entrou no carro. De modo geral, ela realmente não se importava. Por que ela iria querer saber alguma coisa sobre sua mãe se ela não a reconhecia? Ela a havia abandonado. Bem, Leslie voltou para o carro, sentou-se no banco de trás, pronta para partir. As duas permaneceram em silêncio no caminho de volta, provavelmente pensando em outra coisa. E por que Sarah tinha ido até lá, para se certificar de que realmente havia 2 deles? Na verdade, ela não se importava com quem, o que, quantos, ela não queria conhecer aquelas pessoas de jeito nenhum. Quando ela era pequena e precisava de uma mãe, ou pelo menos de uma tia, então sim, ela disse em voz alta, mas agora. Compreensivelmente, a mulher também entendeu isso. Agora ela se deu conta de outra coisa. Naquela época, quando ela era mãe e começou a se expressar, ela estava forçando muito sua dor. É por isso que ela não pensava em nada. E agora, depois de muito tempo, ela percebeu que estava agindo errado e que, em geral, não agia como um homem. E tudo foi culpa do homem, assim como Sarah disse seus pensamentos em voz alta. Estamos parando, eu gostaria de perguntar, você vai morar embaixo da cerca? Sarah se virou para a mulher. Não tenho outro lugar para ir, admitiu ela honestamente. Certo, não sei se foi por isso que você me encontrou ou não, mas vou ajudá-la. Sarah voltou-se novamente para Leslie, dirigindo-se a ela de maneira familiar. E o que você pode fazer?
A mulher não acreditou em mim. Em primeiro lugar, você precisa restaurar os documentos, disse Sarah. Isso é o mais importante, não preciso de mais nada. Então é um acordo, eu faço tudo e você desaparece da minha vida para sempre. Ela olhou para ela assim. Está combinado, a mulher concordou. Sarah voltou ao escritório e ligou para o número da amiga. Elas conversaram, ela lhe contou tudo sobre a aldeia, as fotos. Que história, e você disse que não havia nada de interessante em sua vida, Angela riu. Eu gostaria que não houvesse, Sarah mordiscou a ponta da caneta, nada cabia em sua cabeça. É claro que ela poderia começar a busca novamente. Mas ela não queria mais nada. A mulher ligou, explicou o problema e foi informada de que não haveria problema com a papelada. Mas o que fazer em seguida? Para Sarah, parecia que ela havia conversado com o homem, ajudado-o, e agora o quê? Simplesmente deixá-lo? Mas, afinal, eles também estavam fazendo isso com seus filhos. Ela queria chorar e falava consigo mesma na frente do espelho. Por que está chorando? Seu marido veio por trás dela. Ainda não, ela se olhou no espelho, no reflexo do homem que amava. Então, por que está indo embora? Ele riu. Veja bem, ela lhe contou sobre seu tormento e ressentimento. Mande-a para uma casa social, Austin aconselhou, é melhor lá do que debaixo da grade. Por que não pensei nisso antes? Seus olhos se iluminaram agora. Não sei, mas aqui está, agora você está pensando, disse ele e beijou o ombro dela. Ok, eu ligo amanhã e pergunto se há espaço. Ela foi para o quarto e fez uma anotação em seu diário. Seu marido estava feliz por ter uma esposa tão maravilhosa. Ela ajudava em tudo, não só a si mesma, mas também aos outros. Sarah foi trabalhar no dia seguinte. Fez todas as coisas de rotina e saiu para o corredor, querendo encontrar Juliane. Sarah chegou à sua ala e viu a garota sentada sozinha em sua mesa, desenhando. Oi, ela se sentou ao lado dela. Olá, o coração da garota começou a bater freneticamente. Havia um motivo para a diretora ter descido até ela. Você sabe se Leslie ainda está lá? Perguntou a mulher à garota. Para onde quer que ela vá, ela acena com a cabeça. Certo, você pode ir vê-la como da última vez e dizer a ela para vir até aqui? Ela falou em um tom calmo, para não assustar a garota. Sim, agora, assentiu a garota. Em meia hora, Leslie estava sentada na frente de Sarah novamente. Tenho boas notícias para você, ela sorriu. Ela estava calma e feliz por poder ajudar alguém. E quais são essas notícias? Perguntou a mulher com uma voz rouca. Agora você não só tem documentos, mas também um lugar para morar, que não é seu, é claro, mas vale muito a pena. Sarah colocou na frente de Leslie um formulário para preencher. Uau, eu nem imaginava que alguém me trataria assim, a mulher ficou surpresa. Qual é o problema? Eu só estava ajudando você. De certa forma, ela não estava respondendo errado por errado, observou a diretora, enquanto Leslie deduzia letras. Isso mesmo, a mulher terminou de preencher o formulário. E agora você tem que sair, um carro virá buscá-la, disse Sarah. Ela mesma só queria uma coisa, em que todas aquelas mães, irmãs e outras pessoas a deixassem em paz. Obrigada por tudo, Leslie gesticulou em sua direção. Não faça isso, palavras são suficientes, ela colocou as mãos na frente dela. Eu entendo, Leslie se afastou dela. Sarah estava sozinha no escritório e, por algum motivo, sentiu vontade de conversar com a garota novamente. Ela foi até o local onde elas costumavam ficar, mas Juliane não estava lá. Você vai embora hoje? Perguntou o guarda. Sim, meu marido está em casa e não o vejo há muito tempo, admitiu ela. Marido é sagrado, riu o homem, que deixou a supervisora sair pela porta. Leslie foi apanhada. Sarah não estava preocupada com ela, pois sabia que não estava se metendo em nada naquela casa. Posso visitá-la de vez em quando? Perguntou a mulher. É claro que ela respondeu assim, mas no fundo tinha uma opinião diferente. Ela simplesmente não queria se relacionar com o homem.
Mas Leslie parecia não entender. Ei, minha esposa está em casa. Nossa, vai nevar amanhã, disse o marido, e beijou a esposa quando ela chegou. Não posso voltar do trabalho mais cedo do que o normal, ou ficar lá? Ela zombou dele com essas palavras. Eles foram até a cozinha e se sentaram à mesa. Austin havia preparado algo, mas Sarah achou que era só para ela, já que ela saía com frequência. Não, eu sei o que você está pensando. Ela abriu a tampa e lá estava o espaguete. Austin, você é um deus da culinária, disse-lhe a esposa. Depois do jantar, o casal foi para a sala de estar. A TV, séries, filmes. Phil, preciso falar com você, Sarah começou de longe. Estou ouvindo, ele estava preparado para qualquer conversa com a esposa. Veja bem, essa é uma questão que precisa ser discutida em conjunto, alguém sozinho pode não ser capaz de resolvê-la. O que é que não pode ser resolvido sozinho? O homem se perguntou. Um bebê, ele disse uma palavra. Você está grávida? Ele se perguntou, já faziam tantos anos. Não, eu quero tirá-lo do orfanato, ela murmurou. Você não está entendendo? Ele ficou tenso. O que há para não entender, ela pensou, que Austin levaria tão a sério um orfanato? É algo para se pensar, e você já pensou em tudo isso? Ela pegou as mãos dele. Há muito tempo ela havia se pressionado contra o marido, sabendo que, se dissesse não agora, ele se ofereceria para conversar sobre o assunto mais tarde. Bem, temos que ver quem, menino, menina? Ela se perguntou. Uma menina, Sarah se lembrava dela, cabelos ruivos claros, sardas, bonita. Acho que você a criou e até a conhece, pensou Austin. Sim, foi ela quem alimentou a vovó. Sarah não sabia o que estava por vir depois dessas palavras. Será que eles a deixarão ir ao parque conosco neste fim de semana? O homem também queria ver e reconhecer a criança, sua esposa falava tão bem dela, parecia que havia uma criança muito positiva. Tudo bem, a menina estava feliz. Já no dia seguinte, no trabalho de Sarah, a família caminhou junta. Os zeladores e o guarda ficaram muito surpresos, pois não tinham visto Austin aqui antes. Olá, todos sorriram. Juliane, ele a chamou. Agora, o zelador se apressou. A garota foi em direção a eles. Quando Austin a viu, ele imediatamente se apaixonou por aqueles olhos. O homem se virou para a esposa e acenou levemente com a cabeça. Juliana, vamos dar uma volta, o diretor estendeu a mão. Bem, a garota caminhou ao lado deles. Onde está minha avó? Ela perguntou durante o caminho. Eu a mandei para um lugar maravilhoso onde ela está sendo tratada. Há outras pessoas legais lá que serão mais divertidas de se conviver, disse Sarah a ela. Nós vamos visitá-la? Foi outra pergunta da garota. Vamos sim, disse Austin, e Sarah lhe lançou um olhar que quase o fez cair. Escute, garotinha, Sarah se agachou na frente dela. Você quer me aceitar? Juliane foi esperta, não precisou explicar nada. E você? Austin estava no mesmo nível que ela agora. Sim, ela olhou para seu futuro pai. Como você sabia que era isso que eu queria perguntar? Sarah se perguntou. Eu não sei, ele chorou, ele apenas sentiu. Por que está chorando? Sarah a abraçou. De alegria, pensando que ninguém jamais viria me buscar, ela pegou a mão do homem e da mulher e eles desceram a trilha. Enquanto Austin e Sarah cuidavam da papelada, Juliane visitava a casa dele com frequência. Ela adorava ser sua convidada. Mamãe, quer comprar um gatinho para mim? Perguntou a garotinha. Jesus, Juliane, pela primeira vez a mulher ouviu a palavra em sua direção. Claro que sim, ela abraçou sua filhinha. Vocês se tornaram amigos íntimos, Austin ficou surpreso. Sabe, ao longo dos anos em que tenho trabalhado com crianças, notei que há momentos em que você é sua própria pessoa e outros em que é o contrário, disse ela ao marido. Quer dizer que você sente que a Juliane é a sua pessoa? Ele adivinhou. E você não sente isso? Ela olhou para o homem.
Não sei, acho que não tive tempo, ele deu de ombros. Tudo bem, você terá tempo, ela caminhou até ele e ele abriu os braços para ela. Toda a papelada estava em ordem, e Juliana já estava sentada à mesa tomando o café da manhã com os pais. Ela começou a chamá-los de mamãe e papai desde o primeiro dia. Como Sarah havia prometido, ela comprou um gato para a filha, que chamou de Ash, que significa névoa. Era um nome que todos adoravam. Acorde, garotinha, está na hora da escola, a mulher a acordou. E eu não estou dormindo, ela abriu os olhos e riu. E quando ela jogou o cobertor para trás, a mãe ficou muito surpresa, pois a menina estava completamente vestida. Que garotinha esperta eu tenho para você, pensou Sarah. Ela continuou elogiando a menina, abraçando-a e beijando-a. Mamãe, quando vamos para a casa da vovó? Perguntou Juliane um dia. Sabe, querida, ela não é sua avó de verdade, disse Sarah. Ela é a avó de quem? Ela não entendeu. Não sei, Sarah deu de ombros. Bem, mamãe, estou tão acostumada com ela, quando eu era pequena e ela não terminou. Você tem vergonha de dizer essa palavra? Sua mãe adivinhou. Sim, não sei porquê, é verdade. Está tudo bem, ela acha que sua mãe trabalha lá, elas se abraçaram. Juliane estava feliz. Ela estava indo para a escola, tinha um gato favorito, sua mãe e seu pai haviam lhe dado um porquinho da Índia de aniversário. E seus pais também haviam redecorado seu quarto com base nos desenhos que ela havia mostrado a eles. Sarah estava no trabalho no momento em que seu telefone tocou. Ela o atendeu quando soube que tinha uma visita. Ficou surpresa com o fato de ser tão formal, pois normalmente eles simplesmente entravam. É claro que ela respondeu que fosse ao escritório. Depois de um tempo, a porta se abriu e Leslie apareceu na entrada. Pensei que fosse uma inspeção regional, tão oficial, Sarah exalou. Pensei que talvez eles não me aceitassem, ela estava envergonhada. Bem, entre, se você está aqui, ela apontou para uma cadeira. Sarah, eu queria lhe agradecer por tudo o que fez por mim, eu nunca poderia ter feito isso, eu teria morrido debaixo da cerca, a mulher parecia arrumada, isso agradou Sarah. Escute, Leslie, e venha nos visitar, disse Sarah de repente. O que você quer dizer com isso? Ela não entendeu. Juliane sente muito a sua falta, disse Sarah. Aquela garota bonita. Ela percebeu de quem a mulher estava falando. Sim, meu marido e eu tomamos uma decisão, e agora ela mora conosco. As lágrimas brilharam nos olhos da mulher. Deus, pelo menos uma pessoa terá uma vida boa, a mulher apertou o coração, eu certamente irei. Bem, Sarah não estava mais brava com a mulher. Agora ela ia para casa todos os dias, era bem recebida e amada lá. Sua vida com o marido estava agora começando um relacionamento diferente. Era como se o amor tivesse recomeçado. Juliane estava feliz com seu sucesso acadêmico, e seus pais podiam ver que ela estava dando o melhor de si. Filha, tenho uma surpresa para você, disse a mãe. O quê? Para uma garotinha, qualquer coisinha era boa. A vovó Leslie virá vê-la em breve, quero dizer, nos visitar, informou Sarah alegremente. Isso é maravilhoso, ela se jogou no pescoço da mãe. Quando Austin chegou em casa do trabalho, ele também tinha sido informado sobre isso. Ele olhou para a esposa e respeitou a opinião dela. Por mais irritada que estivesse com toda a situação, ela se encarregou de fazer uma surpresa para o bebê. Você está bem? Ele se aproximou dela depois. Ela estava bem, não sentia irritação ou raiva. Leslie veio visitá-la e eles ficaram sentados à mesa a tarde toda. Juliane falava sem parar, contando como morava com os pais, ia à escola e tudo mais. Vovó, quando você vem nos visitar de novo? Perguntou ela quando estava indo embora. Logo, ela olhou para Sarah. Ela virá, não duvide disso, confirmou sua mãe. Que bom, a garotinha abraçou os pais, antes eu não tinha ninguém, e agora tenho pais e avó, e até um gato. Nós amamos muito vocês, ela chorou, lembrando-se de como era naquela idade e sonhando com alguém que a abraçasse daquela maneira.
Sara chegou ao trabalho no dia seguinte e lá estava Ângela esperando por ela. Olá, o que está fazendo aqui? Sara ficou surpresa. Eu estava passando por aqui e resolvi dar uma passada, disse ela. Sabe, estou bem, sorriu Sara. Conte-me sobre isso, Ângela queria saber tudo. Bem, você sabe sobre a Juliane, mas quero lhe contar outra coisa. Não consigo tirar da cabeça que Leslie é minha mãe. Ela caiu em si, mudou sua identidade. Ela precisava de ajuda, e eu a ajudei, e agora somos amigas e está tudo bem. Sua neta ama, e estamos em boas relações, Sara chorou no final.